Então, hoje à tarde a gente vai passar por vários tópicos. Identificar os potenciais clientes, proposta inicial de recuperação, análise completa, prescrição dos créditos, a apuração dos créditos, atualização pela taxa Selic, contrato de recuperação. E aí a gente já, na verdade, a gente já vai começar a fazer a leitura de toda a prática, né? Vai falando de todos esses pontos, para depois dar tempo de ir para o Perdicomp, fazer lá a solicitação, enfim. E tudo que vem depois, né? A fase de acompanhamento, repercussão, do imposto de renda e assim por diante. A minha cadeira tá. Não, tinha que abaixar. Esperar dar uns minutinhos só antes de começar. Então, o Robert não vem agora à tarde. Eu vou começando, né? Eu vou começando. Então, a gente vai conversando aqui sobre os potenciais clientes. Hoje de manhã a gente até comentou sobre vários casos ali, de que eu calculei no final das contas, eu vi que não tinha crédito. Enfim, cheguei naquele valor lá de remuneração, que é um bom indicador para saber se vai ter crédito ou não, que são 9 mil e poucos reais. Então, se eu pego uma pessoa que tem mais de um trabalho, principalmente vínculo de emprego, né? Vínculo de emprego, mais do que um, e a pessoa ganha menos do que 9 mil e poucos reais, então eu nem vou atrás para buscar esse crédito. Então, quem é o cliente potencial nosso para uma recuperação de crédito de excedente ao teto? Tem que ter mais do que um vínculo, né? Ou pelo menos mais do que uma fonte pagadora, um prestador de serviços, aí que tem uma concomitância de emprego com uma prestação de serviços, e também tem que ter um valor aí de remuneração um pouco maior, né? Então não adianta eu pegar, como eu mencionei ali, vários técnicos de enfermagem que na soma de tudo não chegava nem a contribuir no teto, né? Tinha mais do que um vínculo, mas não tinha crédito. Então, serviu de aprendizado para mim. Eu peguei, e fiz de vários, né? No final das contas, trabalhei algumas horas, mas serviu de aprendizado até eu chegar a esse entendimento ali de que existe uma remuneração que vai me definir se vai ter crédito ou não. Agora, é diferente, por exemplo, de eu ter uma concomitância, talvez de uma outra categoria que vai aplicar a alíquota de 11 ou de 20, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que ganhou 5 mil reais como empregado, somando com 3 de contribuinte individual, dá 8. Deixa eu pensar num outro caso. 5 de empregado e 4 de contribuinte individual, deu 9. Já deu uma remuneração excedente ao teto. A remuneração já está excedente ao teto. Se fosse nas duas tabelas progressivas, a gente viu que não daria crédito, pelo fato da tabela progressiva do empregado. Agora, se eu tenho empregado com CI, que é 11 direto ou 20 direto, eu vou ter um pouquinho de excedente ao teto, eu vou ter do contribuinte individual. Porque eu tinha 5 no empregado, né? Mais 4 no outro. Ele não poderia ter contribuído sobre 4 no outro. Ele tinha contribuído só sobre 3 mil e poucos reais até chegar ao teto. A alíquota direta de 11 ou 20. Então, vai dar um excedente aqui. Então, quando eu digo assim, que existe aquela remuneração média de 9 mil e poucos reais, é quando eu estou analisando concomitância só de emprego. Só de emprego, tá?
Quando eu tenho concomitância de emprego com outras categorias, aí é válido sim que a gente analise, né, se vai ter ali um crédito em virtude da aplicação direta daquelas alíquotas lá 11 ou 20, enfim. Então, esse potencial cliente. Que outros potenciais clientes que eu venho descobrindo aí também? Trazendo o exemplo que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, o falso RPPS, né? Então, se a gente for olhar a nível de Brasil, aí fica até uma dica, se a gente for olhar a nível de Brasil, eu vou mostrar onde que a gente pesquisa isso depois, lá no site do Gov, muitos municípios não têm RPPS. E o pessoal vai tudo para o regime geral. Professores, área da saúde, vai todo mundo para o regime geral. E aí fica fácil, porque se ele trabalha para um município, se ele trabalha na iniciativa privada, aumenta as chances de crédito. Então, se eu pego aí alguma região que o município realmente não tem, as chances de crédito aumentam, porque todas as contribuições estão indo para o regime geral. Diferente aqui da minha região, que quase boa parte dos municípios tem RPPS, então, às vezes eu tenho um médico lá que ele está no RPPS e está no INSS. Aí eu não consigo somar as duas para buscar o crédito. Então, o servidor público é sim um bom nicho, porque dependendo do local, ele também está no regime geral, aumenta a chance de crédito. Potencial cliente também aqueles peritos judiciais que eu comentei hoje de manhã, que ninguém olha para eles, mas eu já vi solução de consulta falando do perito judicial. E o perito judicial, sempre na justiça, ele vai receber como pessoa física. Então, eu não me cadastro na justiça para fazer perícia como PJ, né? Eu tenho que me cadastrar como pessoa física. E na grande parte das vezes, essas pessoas, esses profissionais, além de serem peritos, atuarem como perito, eles acabam atuando na profissão normal. Médico, engenheiro, arquiteto, fisioterapeuta. Então, existem várias profissões, economistas, né, contadores, enfim, que trabalham para a justiça como peritos e atuam no seu escritório normal, na sua clínica normal. E aí aumenta a chance de crédito também. Não vejo ninguém comentando sobre isso, quase, mas o perito também. E eles geralmente, dependendo do honorário que eles ganham, né, que for deferido lá naquela perícia, geralmente os valores podem ser um pouquinho maiores. A não ser que ele atue ali como justiça gratuita, aí tem uma tabela que o valor é um pouquinho menor. Caso contrário, pode resultar em créditos também. Professores, transportadores, como eu mencionei antes, que trabalham com atividade autônoma, né, profissionais liberais, enfim, arquitetos, tem muitos engenheiros e arquitetos que eles trabalham como profissionais liberais, às vezes prestam serviço para empresas, né, e tem lá o seu desconto, aí de repente tem lá o escritório dele e faz o pagamento do Prolabore e assim por diante. E quem trabalha em mais de um vínculo de emprego. Muitas pessoas hoje acabam acumulando mais do que um vínculo de emprego. Então, são essas as possibilidades que a gente tem. E como que a gente faz essa prospecção? A gente pode fazer através de redes sociais, divulgando ali o nosso trabalho, através de conversa com amigos, através das elaborações de planejamento, seja previdenciário ou financeiro, através de declaração de imposto de renda, como eu vou até mencionar depois, durante a elaboração do imposto de renda, pegando lá as fontes pagadoras, a gente já tem uma ideia se vai ter crédito ou não. Enfim, são várias possibilidades. Entrando em contato com associações, entidades, né? Eu faço muito isso aqui, às vezes falo com o presidente do Sindicato da Saúde, a Associação da Saúde ou dos professores, sindicatos da categoria e assim por diante. Grupos também de trabalho. Então, grande parte dos trabalhos que eu faço de recuperação de crédito é porque eu ajudava num determinado grupo de advogados, ou eu dei aula para alguém, eu dei mentoria, e aí vão surgindo as parcerias. Então, prospecção também às vezes surge nos grupos, né? Vocês, por exemplo, trabalham com planejamento financeiro, enfim, ou assessoria de investimentos. E às vezes acontece de ser consultado por um colega que tem essa dúvida previdenciária. Como vocês estão recebendo treinamento agora, já surge ali a possibilidade de levar esse atendimento também. Então, essa questão da interação dos grupos, ela é bem bacana. Para mim, até hoje tem surtido bastante efeito. Aí o teu nome começa a circular. Eu recebo muita indicação que vem de uma outra professora que é especialista em quinis, então as pessoas vão até ela, e quando chega na recuperação do crédito, ela não sabe fazer, ela acaba indicando o meu nome. E isso vai gerando um ciclo muito legal nos grupos. É uma
é uma porta, assim, de entrada para a gente trabalhar com a recuperação também. Depois, então, que a gente identifica esse potencial cliente, como eu mencionei, inclusive eu tive uma cliente que ela foi identificada no pós-aposentadoria. Veja que a gente consegue identificar no planejamento, analisando os documentos e o CNIS, mas teve um caso que eu atendi dias atrás, que foi essa que a gente recuperou do auxílio-doença, que o crédito foi identificado no pós-aposentadoria, quando a advogada pegou a carta de concessão do benefício e viu que o INSS tinha desconsiderado do cálculo algumas competências. E aí a gente foi verificar a possibilidade de recuperar o crédito. Então, numa revisão de benefício, né, após a concessão do benefício, a gente pode identificar ali períodos de contribuição que não foram considerados. E se está dentro dos últimos 5 anos do pagamento daquela contribuição, dá para fazer a recuperação. É uma dúvida também que o pessoal sempre me traz, é a questão do aposentado, né? E se o aposentado pode ou não buscar essa recuperação do crédito na Receita Federal? Pode. Não é porque ele é aposentado que ele não pode buscar a recuperação do crédito. A gente só tem que analisar se existe realmente aquele crédito, se é um pagamento indevido, se é um pagamento a maior e assim por diante. Só o fato de estar aposentado não quer dizer que ele tenha créditos, né? Eu me aposentei, eu continuo trabalhando e continuo pagando o INSS. Por enquanto, aquela contribuição é devida. Eu estou trabalhando, estou tendo renda do trabalho. Fato gerador está acontecendo. Agora, se eu estou aposentada, continuo trabalhando em 2 lugares e excedi teto, eu tenho sim todo o direito de buscar a recuperação. Ou paguei indevidamente uma contribuição. Fui lá aposentada e paguei facultativo. Nem sabia o que estava fazendo. Fui lá e paguei facultativo. Não vai ser usado para nada, né? Eu já estou aposentada. Então eu vou lá e recupero de novo. Então, cada caso é um caso, né? Então, essa questão do aposentado sempre dá uma olhada, verificar se realmente cabe a recuperação. Então, essa proposta aqui da recuperação dos créditos, essa análise inicial, depois que eu estou ali atendendo meu cliente, eu tenho mais ou menos ideia de que ele pode ter um crédito. Analisei alguns documentos. Como que eu faço essa análise inicial, né, a proposta para a recuperação dos créditos? Não começo mais com o CNIS, eu já errei muito, começando pelo CNIS. Porque a gente viu que o CNIS ele vai ter, em grande parte das categorias de segurado, vai ter apenas a remuneração e não vai ter a contribuição. E aí, se eu analiso direto o CNIS, ou subo para um sistema de cálculos, ele vai calcular a contribuição e vai me dizer que tem crédito. Só que nem sempre tem. E o caso de hoje a gente vai tirar essa dúvida também. Nem sempre tem o crédito. Então, como que eu começo a fazer essa análise inicial e a proposta de recuperação de créditos? Eu posso começar pelo extrato de fontes pagadoras lá do ECAC. Por isso que, durante a elaboração do imposto de renda, já dá para ter uma ideia se aquela pessoa vai ter créditos ou não. Eu já olho o fontes pagadoras, verifico quantas empresas tem lá e eu já tenho uma ideia se aquela pessoa excedeu o teto ou não no ano, né? Aí depois eu vou fazer toda a leitura dos documentos, o CNIS, e aí sim a proposta, né, o contrato para a recuperação desses créditos. Nessa fase inicial aqui eu não cobro. Essa análise inicial por amostragem, eu geralmente não cobro valor nenhum, porque eu ainda estou fazendo uma amostragem, né? Eu pego um ano lá aleatório, dou uma olhada, falo com a pessoa, e aí eu falo assim: olha, aqui neste ano tem possibilidade de crédito. Quer que eu olhe os últimos 5 anos? Aqui eu não cobrei nada ainda. Aí, se a pessoa vai fazer realmente um contrato para recuperação do crédito, aí sim eu vou trabalhar em cima de outros documentos, vou fazer todos os cálculos. Aí, dependendo do crédito, eu cobro no momento ou vou cobrar só no êxito. Como aconteceu dias atrás, eu atendi um casal. Ela é administradora e ele é engenheiro. Casal. Dela eu cobrei, dele eu não cobrei no atendimento inicial. Por quê? A situação era a seguinte: eles eram empregados e eles recolheram como facultativo. Olha o equívoco, né? Recolher como facultativo junto com uma categoria de segurado obrigatório. Não vai valer para nada. Não vai valer. Dela, eram muitas contribuições no teto. Quando eu apurei o crédito dela, passava de 23 mil reais. Então, quando o crédito eu apuro e atualizo e dá um valor maior, eu já estipulo um valor
que eu chamo de honorários iniciais. Eu cobrei dela um salário mínimo, então eu já cobrei dela um salário mínimo, fiz a transmissão de, acho que foram mais de 16, não, mais de 20 perdicomps. Eu fiz os perdicomps, estão na análise na Receita Federal. O resto dos meus honorários eu vou cobrar no êxito, quando a Receita pagar para ela. Mas eu já cobrei uma antecipação agora, porque eu tive que fazer um trabalho maior, fiz todos os cálculos, análise do CNIS, documentos, fiz o preenchimento dos perdicomps e mandei. O marido dela tinha uma competência. Então, o marido dela teve uma competência só. Então, no caso dele, eu não cobrei nada agora. Quando for devolvido, eu vou cobrar. Ele quis recuperar, né? Então, ele quis, ok, eu fiz lá aquele perdicomp, tá em análise. Quando a Receita Federal fizer a devolução, eu vou pegar lá o meu 30%. E ele assinou o contrato, né? Tá lá que tudo vai ser atualizado, inclusive meu honorário, enfim. Então, veja que eu comecei ao longo do tempo, desde que eu comecei a trabalhar com a recuperação de créditos, eu fui começando a estabelecer algumas regras no meu atendimento. Então, quando eles vêm conversar comigo, eu falo: olha, diagnóstico inicial por amostragem, não vou te cobrar nada. Vou olhar aqui tuas fontes pagadoras, vamos ver se tem crédito ou não. Vamos para a recuperação, contrato, procuração no ECAC. E aí eu digo: vou fazer os cálculos e atualizar o crédito. E vou te sinalizar se eu vou querer um adiantamento já ou não. Então a pessoa já sabe as regras do jogo. Se ela vai ter que me pagar já alguma coisa agora ou só no êxito. E assim eu fui colocando regras, eu fui dimensionando, porque não tem regra no mercado. Às vezes tem profissionais que não cobram nada, só cobram no êxito, mas depende muito da estrutura do teu negócio, do teu caixa, da tua gestão. Então, eu hoje não consigo, de todos os meus atendimentos, deixar para receber só daqui muitos meses. Porque às vezes a receita demora para devolver o crédito, né? Então, eu preciso ter entradas. Então, os meus atendimentos eu vou dimensionando assim. Então, eu vou fazendo assim, nessa análise inicial, tá? Análise inicial é proposta para recuperação dos créditos. Eu trabalho com o fontes pagadoras, depois é que eu vou na documentação. Eu não vou passar lá no material teórico agora explicando item por item de como eu faço a análise completa dos documentos, como eu vinha fazendo em algumas outras aulas, tá? Por quê? Porque o caso que eu trouxe hoje vai dar para a gente trabalhar já no caso prático todos esses detalhes. Antes eu passava pelo material teórico, explicava, enfim. Hoje eu vou fazer diferente. A gente já vai pegar o caso prático, até para a gente ganhar tempo, e a gente já vai conversando sobre todos esses pontos que eu vou analisando. Inclusive a análise da prescrição dos créditos, que tem uma diferença entre quem paga sozinho e quem tem a retenção pelo contratante. Então, todos esses tópicos a gente vai ver melhor no caso prático. A apuração dos créditos é propriamente o cálculo, né? Então, quando eu falo apuração dos créditos, é porque eu estou pegando a documentação e eu estou fazendo o cálculo do valor já. Para apurar o crédito, eu primeiro preciso encontrar a contribuição. Eu preciso entender quem é o meu cliente, qual é a categoria dele, como que eu vou calcular essa contribuição para depois encontrar o excedente, que é o meu crédito. Quando é o caso de excedente ao teto, né? Se for um pagamento em duplicidade, basta que eu olhe no CNIS e eu já vou ter lá o valor do meu crédito, porque é aquela contribuição que está ali em duplicidade. Atualização dos créditos pela taxa Selic, a gente também pode conversar sobre isso quando eu for mostrar a planilha, né? Onde a gente vai atualizar o valor, eu mostro como que é feita a acumulação da taxa Selic pela Receita Federal. É a mesma regra para o cálculo do imposto de renda, então quando a Receita devolve o imposto de renda, essa acumulação da taxa Selic é a mesma aplicada para a devolução de um crédito previdenciário, é a mesma regra, né? Que é a soma das Selics lá desde o mês seguinte ao pagamento e vem trazendo até agora. Tem cliente meu aí que a Selic já está passando de 50%. Imagina, o juro já está a metade do crédito. Então, eu atualizo o valor para mostrar para o meu cliente que realmente, dependendo do caso, vale a pena, né? Selic está alta. Então, hoje recuperar um crédito para o cliente, para quem tem dinheiro para receber de volta, tá bom. O que ele ia perder já está alocado numa carteira conservadora, tá tudo certo. Oi, desculpa, eu vou aumentar aqui meu som que eu não te ouvi, só um O pouquinho. que ele ia perder, que vai restituir, já estava alocado numa carteira conservadora, CDI, ganhando de tudo que é multimercado, então tá ótimo. Sim.
Inclusive, Theo, a minha cadeira tá me boicotando hoje, ela tá descendo. Inclusive, né, Theo, essa questão do. Imagina, você tem um cliente que ele nem sabia que tinha um crédito de previdência. Ele nem sabia. Esse dinheiro, ele nem imaginava. Aí ele recupera esse valor. Ele pode decidir aí se ele vai fazer eu não oriento investimentos, né? Mas vocês, Uhum. por exemplo, têm ainda mais essa capacidade, né? Essa qualificação para mostrar para ele como que ele pode fazer um bom uso desse dinheiro. Recupera lá na Receita Federal e ainda emprega, aporta em outro lugar, né? É muito bacana isso. É show. E aí, essa questão, Theo, você pode, inclusive, olhar no caso do teu cliente que tem um débito na Receita Federal, por exemplo. Se ele tem um débito lá, antes de fazer a compensação direta, a compensação de ofício, verificar se não é melhor ele recuperar, trazer esse dinheiro de volta e aplicar no outro lugar, enfim. Uhum. Perfeito. Porque aí tem a questão também lá do débito, né, na Receita Federal. Show. Então, a apuração dos créditos é propriamente os cálculos, né, onde a gente encontra o valor ali a ser recuperado, atualiza pela taxa Selic para mostrar para o meu cliente o valor que vale, né, aquele crédito naquele momento, porque a Receita vai atualizar até o momento da devolução. Eu não peço para a Receita Federal o valor atualizado, eu vou sempre pedir o valor original, mas mesmo assim eu faço o cálculo atualizado, inclusive para dimensionar ali os meus honorários previamente, né? Porque depois eu vou atualizar o meu honorário também, até a Receita fazer a devolução dos valores. E lá no contrato, eu deixei, inclusive no material, o modelinho de contrato que eu uso, que tem essas regras da atualização do meu honorário, a questão da procuração. Eu trabalho só com procuração lá no ECAC, então eu recebo a procuração do meu cliente lá no ECAC e faço via, via procuração. Só se o cliente se perder, não conseguir fazer a procuração para mim, que eu acesso o Gov, né, o Gov dele, mas eu evito utilizar a senha Gov do meu cliente. E até eu dei uma dica um dia para o Theo, né, que falou da questão da procuração, enfim. Qual é a saída nesse caso se você não pode receber uma procuração, né, não pode agir aí com uma procuração? Chama o teu cliente num determinado horário e fala, olha, vamos acessar juntos o teu ECAC. Vamos acessar juntos o teu ECAC, eu vou fazer aqui os preenchimentos, ou eu vou fazer o acompanhamento dos pedidos, né? Acessa ali junto com ele, fecha e deixa, né? Para não ficar usando o Gov do cliente. Eu tento não usar direto o Gov. Aí depois vem a prática, né? Então eu passei aqui só os principais pontos, e a gente vai direto lá para o material que eu trouxe, para a gente fazer aqui já toda a análise. Vou mostrar aqui primeiro a DIRF, tá? Que é onde a gente começa a fazer aqui, identificando o potencial cliente e fazendo essa análise por amostragem que eu mencionei nos tópicos aqui iniciais. Então, esse aqui tá aparecendo a DIRF para vocês, porque eu estou mudando de tela. Só me finalizem, porque eu vou mudando aqui de PDF, né? Se vai mudando também para vocês. Então, esse aqui é o da cliente que a gente vai trabalhar nessa tarde. É uma cliente que eu recebi dias atrás. Em forma de pagamentos, ano calendário 2024, né? Então, ela utilizou para fazer a declaração de imposto de renda este ano. Veja que ela pagou R$ 15.000, 15.450,45 no ano todo, em 2024. É vínculo de emprego, tabela progressiva. Esse município aqui, sim, é regime geral de certeza, já está no CNIS dela. Esse era o problemático. Esse municipal de Cruz das Almas é que tem o indicador de RPPS lá no CNIS, que eu achava que ela não tinha crédito. Depois a gente foi pesquisar e ela tinha crédito sim. Então, 2 municípios, 2 contribuições que vão para o regime geral. Lá ela está pagando na tabela progressiva, que é igual dos empregados da iniciativa privada. Aqui eu sei que são 12 tetos. Por que eu sei que são 12 tetos aqui? Porque se eu pegar esse valor ali, 10.906,20 e dividir por 12, eu vou chegar numa contribuição de 908,85. Esse era o teto dos empregados no ano passado.
Eu estou trabalhando com o ano calendário 2024. Tá aparecendo a calculadora para vocês? Ou não? Não, a calculadora não, tá. Não tá. Mas assim, qual foi o cálculo que eu fiz, né? Eu peguei aquele 10.906 com 20 centavos, que foi tudo que ela pagou no ano lá na prefeitura de Cabeceiras do Paraguaçu. Peguei aquele valor e dividi por 12, porque aqui é rendimentos tributáveis. Rendimentos tributáveis são os 12 anos do mês, os 12 meses do ano. 12 anos do mês, 12 meses do ano. Eu peguei aquele valor e dividi por 12. E eu cheguei a 908,85. 908,85 era a contribuição mensal no teto para o empregado no ano de 2024. Então, só olhando as fontes pagadoras, eu sei que aqui ela tetou. Então, no outro município é crédito. Checagem rápida de amostragem. Nem peguei mais nada do meu cliente. Não fiz nem contrato ainda. Nem estou cobrando. Checagem rápida. Um cálculo. Rapidinho. Eu falei, opa, aqui tetou. São 12 tetos. Aqui tá sobrando. Mas por que que no município de Cruz das Almas está só com 4 mil e poucos reais? Aqui é aquela questão da declaração. Olha o que aconteceu nesse caso. Ela pagou 5 tetos aqui. Se eu pegar esse valor aqui de 544 com 25 e dividir por 5, vai dar 908,85. Ela pagou 12 tetos e aqui pagou 5. E nós recuperamos. Professora, eu não Oi? entendi. O 10 mil é a renda ou é a É a contribuição. mensal? Aham, é a contribuição consolidada no ano. Ah, Então, tá. isso. Então, o que que acontece? Quando a gente olha fontes pagadoras, Stephanie, lá do ECAC, isso aqui é um relatório de fontes pagadoras, né? Lá do ECAC. Ele é consolidado no ano, tá? Ela ganhou, na verdade, 127.898,60 naquele município. O rendimento total tributável No ano inteiro. o ano inteiro, em 2024. A Tá. previdência total naquele município, ela pagou 10.906,12. Aí você dividiu por 12, entendi agora. Aí eu Tá. cheguei no que ela pagou 12 tetos, né? Naquele município. E aí eu olhei o outro, opa, ela também trabalhou num outro município aqui, ó, Cruz das Almas. Lá em Cruz das Almas, ela ganhou 103 mil, ó, no ano todo. Mas ela pagou só 4 mil e poucos reais, ou seja, ela pagou equivalente a 5 tetos. Por quê? Porque esse é o caso que a advogada já tinha atendido ela o ano passado. E aí, o ano passado, quando a advogada atendeu essa servidora, é uma professora, ela estancou a contribuição. Ela pegou a declaração, levou nessa prefeitura de Cruz das Almas e falou: Olha, eu tô tetada aqui em Cabeceiras do Paraguaçu. Eu não quero mais que você desconte para mim aqui. E ela limitou ao teto, fez o correto. Então, o Fontes Pagadoras, ele mostra que sim, houve uma limitação no teto na empresa B. E a gente apurou o crédito dela só até maio. De junho em diante não tem mais crédito. Então, aqui é bem claro, né, que houve uma limitação no teto na empresa B. Só que essa advogada deixou esse trabalho na mesa dela e não fez a recuperação ano passado. Não fez. Ela veio falar comigo agora, em 2025, quando a gente fez a recuperação. Essa professora perdeu mais de 7 mil reais. Por quê? Agora a gente já vai falar na prescrição, né? Se o ano passado ela tivesse feito a recuperação, ela teria voltado a 2019. Como ela não fez, quando a gente buscou a recuperação esse ano, 2019 já foi, 12 meses de 2019 que ela perdeu pelo fato da advogada ter deixado na mesa esse trabalho, deu mais de 7 mil reais. A gente não tem como voltar no tempo, não houve ingresso de ação judicial. Não houve pedido administrativo, vai pedir administrativamente agora ou vai ingressar com uma ação judicial agora, vai contar de 5 anos para cá, que daí foi de 2020 para cá, né? Então, esse cuidado, né? Bater o olho, tem indício de crédito, não deixa o tempo passar, né? Não deixa o tempo passar, porque cada mês vai prescrevendo o crédito. Vai prescrevendo o crédito. Então, é assim que eu faço. Fontes pagadoras primeiro, verifico. Só que veja que nesse momento aqui eu não sei se tudo é regime geral, né? O fontes pagadoras, ele não me diz se
se é INSS ou se é RPPS. Eu só vou conseguir fazer essa checagem ou falando diretamente com o meu cliente